hoje nós veremos o que são as denominadas ações crísticas. No vídeo passado, nós vimos que nós somos o caminho, nós somos a verdade e nós somos a vida. Ou seja, nós somos o próprio processo de existir. E todas as verdades que a gente atesta dentro de nós mesmos. Então não existe nenhuma verdade trivial e nenhuma ética que não seja atestado pela minha consciência. Então eu sou o atestador da verdade no mundo e eu sou essa própria verdade, certo? Bom, então na vida a gente vai ter diferentes caminhos, porque a gente pode agora agir em função da honestidade da nossa consciência, ou nós podemos ser desonestos com a própria consciência e agir por um outro caminho, tá? Então o caminho da honestidade, Santo Agostinho vai denominar de ações crísticas. E as ações que estão indo pelo caminho da desonestidade, Santo Agostinho vai falar que são ações não crísticas. Certo? Então as ações crísticas são aquelas ações onde realmente nós estamos sendo honestos com todas as verdades que existem dentro da gente. E é muito importante você perceber isso, porque nós já fizemos um vídeo passado mostrando que quando um verdadeiro filósofo ou quando um verdadeiro cientista ele é honesto com tudo o que ele sabe, ele é honesto com todos os conceitos que ele sabe, o verdadeiro cientista nunca cai em nenhuma teoria falaciosa, nunca, porque a gente já viu que ele sempre vai admitir a própria ignorância e a própria obscuridade que existe dentro dele. Tá? E todos os conceitos que existem na nossa cabeça são verdadeiros por si próprio. Vejam lá esse vídeo. Pronto. Então, com o desencadear disso, a gente pode desencadear isso em função da própria ação humana. Então, no momento que a gente está agindo no mundo, a gente pode agir em função de todas aquelas verdades e conceitos que a gente sabe que é verdadeiro e que existe na nossa consciência e admitir ao mesmo tempo toda a parte ignorante, tá, da nossa própria ação, ou então a gente pode ir pelo caminho da desonestidade. O caminho da desonestidade é fingir que está fazendo alguma coisa certa sem mesmo saber se aquela lá está certa. Ou fingir que está fazendo alguma coisa certa, mas na verdade você está fazendo pelo comodismo. Então tem alguma coisa que você sabe que não deveria fazer lá na sua consciência, mas você faz pelo comodismo, você faz pelo medo, você faz pelo instinto de sobrevivência, você faz pelas próprias autoenganações egóicas que existem na nossa consciência, que a gente já explicou em diversos outros vídeos aí para trás, né? Vendo todas as dinâmicas do afeto. Bom, então percebam isso, existe uma diferença gigantesca entre a gente começar a ser honesto com a própria consciência e a gente não ser honesto com a própria consciência. E várias linhas religiosas, várias linhas espiritualistas vão dizer o seguinte, olha, a gente tem que começar a perder o ego, aquela parte autoenganatória do nosso ego. Porque aquela parte autoenganatória do nosso ego já é, por si só, uma desonestidade do próprio indivíduo com o próprio indivíduo. Certo? Então todas as ações egóicas já são ações de desonestidade. Tá? Todo autoenganamento é uma desonestidade, porque a gente já viu que se você for honesto ao extremo, você nunca cairá numa enganação. Nunca. Porque você sempre admitirá a sua ignorância. E nunca vai ser dogmático em pegar uma verdade mesmo sem saber se aquilo é verdade ou não. Certo? Você nunca vai se apegar totalmente a uma verdade de terceira pessoa. Isso não quer dizer que você vai saber agir exatamente o que fazer em todos os momentos, mas você não vai deixar o seu ser começar a agir de forma autoenganatória. Você não vai... por causa do comodismo, você não vai distorcer aquela verdade íntima que existe no seu ser, tá? Por causa da sua ética, você não vai deixar distorcer aquela verdade íntima que existe no seu ser. E é o que a gente faz todos os dias. Eu já dei vários exemplos, né, em vários vídeos lá para trás. A gente viu sobre política, sobre os dogmas no meio sociais. Então a gente viu diversos vídeos fazendo várias desonestidades nossas no dia a dia, que tem no nosso próprio emprego, no nosso próprio relacionamentos amorosos. Então, né, o simples fato de você querer prender fazer ações que tentam prender psicologicamente ou até fisicamente o seu parceiro amoroso, você já está sendo desonesto com você mesmo.
Tá? Então são essas ações são não crísticas, são ações não crísticas. E, em geral, a gente faz as ações não crísticas, né, por esses diversos autoenganamentos do ego. E não fazer isso é um caminho muito árduo. A gente já viu que é muito difícil não seguir as verdades que existem dentro da gente mesmo. Porque o que a gente realmente quer, né, seguir as nossas vontades e não os nossos desejos. Então, quando a gente segue as nossas vontades, é um caminho muito árduo. Porque a gente tem vontade de conhecer o mundo, mas para conhecer o mundo a gente tem que estudar. A gente tem que sentar a bunda, ler livro. A gente tem que, quando acontece alguma situação, a gente tem que ir lá e resolver a situação. Tá? Mas o nosso ego sempre vai falar, não faz isso. Né? Então vai sempre surgir aquele desejo autoenganatório nosso que vai fazer a gente não fazer ações crísticas. Tá? Então, percebam o quanto é difícil agir cristicamente. É muito difícil. Não é à toa que os religiosos falam que a porta é estreita. E o mais engraçado de tudo, todo mundo fala que a porta é estreita, mas todo mundo parece que está passando pela própria estreita. Você fala assim, nossa, você chega lá num lugar religioso, você chega lá num lugar espiritualista, todo mundo vai falar, a porta é estreita. Mas ao mesmo tempo, está todo mundo achando que está passando pela porta. Então todo mundo está achando que está fazendo ações crísticas. Você fala assim, meu Deus! Né? É uma desonestidade tremenda. Tremenda. Então percebam, é muito difícil fazer ações crísticas. Tá? E isso é muito profundo. É tão profundo que eu vou tentar explicar de outra forma. Bom, vamos agora começar a explicar isso em função de consciente e inconsciente. Imagina que o seu consciente seja a parte do seu ser que está modelando toda aquela parte inconsciente do seu ser. Certo? Imagina isso. Então, o consciente é onde a gente gasta energia, onde a gente gasta todo o nosso ser para ir modificando aquela parte inconsciente que já é automática. Então toda a parte inconsciente já é uma parte automática que você aprendeu, né? É o seu consciente lá de trás que veio moldando o seu inconsciente e agora o seu inconsciente age em função daquilo. Tá? Mas você ainda não moldou o seu ser completamente. Então a gente ainda está em constante mudança do nosso ser. E a gente poderia enxergar o consciente como aquela parte que molda, que fica moldando, gasta energia para devastar aquelas associações falsas do inconsciente. Tá? Que a gente já explicou também nos vídeos de dinâmica dos afetos. Vejam lá. Bom, então toda essa dinâmica do consciente modelando o inconsciente e devastando as associações falsas, quanto mais você gasta tempo nisso, mais você vai moldando o seu próprio ser. No momento em que o consciente modelou o inconsciente de forma completa, isso quer dizer que o inconsciente não faz mais esforço para ser consciente. Tá? Porque imagina aí o seguinte, deixa eu dar um exemplo que vai ser mais fácil. Ó, imagina que eu tenho medo de alguma coisa, tá? Eu tenho medo de palhaço, por exemplo. Aí toda vez que vem um palhaço eu fico com medo, tá? Aí essa é uma resposta inconsciente. Então o meu próprio inconsciente já gera o medo dentro de mim ali. A hora que aparece palhaço, ou eu penso em palhaço, ou alguma coisa do palhaço, alguma associação que eu tenho com palhaço venha na minha mente, eu já disparo esse mecanismo de medo internamente. Tá? Então é um disparo automático que faz parte do meu ser inconsciente. Conforme eu racionalmente vou gastando e conscientemente vou gastando energia para devastar essas associações falsas, tá? Conforme eu vou devastando isso, eu vou modelando o meu inconsciente. E eu vou ficando cada vez parando de disparar aquela quantidade de medo que disparava antes, até o momento em que eu realmente consiga modelar o meu interior, a ponto de não sentir mais medo de palhaço. E aí, quando eu não sinto mais medo de palhaço, mesmo que o palhaço apareça, eu não vou sentir medo. Sabe? E eu não preciso mais, olha só, e no momento que isso acontecer, eu não preciso mais gastar energia psíquica para controlar a minha reação de medo com um palhaço. Tá? Por quê? Porque meu próprio ser já não vai sentir medo, então me liberou. Tá? E agora aquela parte fica meio que inconsciente, eu não preciso mais gastar energia psíquica para modelar aquela parte do meu ser, porque eu já consegui modelar. E aí aquele automatismo do meu ser, ele vai estar em concordância com o meu consciente ali naquele momento. Tá? E a concordância vai ser tanta que eu nem vou sentir, eu nem vou precisar de gastar nenhuma energia, então eu não vou me sentir exaurido para me controlar, eu não preciso me controlar, porque o meu ser naturalmente já está fazendo o que eu quero.
certo? Agora imagina a modelação máxima do consciente em função do inconsciente. Então o consciente já modelou maximamente todo o seu ser inconsciente, de forma que todas as suas respostas automáticas do seu ser estão condizentes com a parte consciente sua. Olha só, então quer dizer que você não gasta mais força, você não gasta nem força para fazer o que você acha que deveria fazer, porque o seu próprio ser já está fazendo o que você acha que deveria fazer sozinho. Sozinho. Então você modelou o seu ser inconsciente para fazer sozinho o que você já quer fazer. E nesse momento, a gente vai ter a ação crística no seu estado máximo, tá? A ação crística no seu estado máximo, que é todo o seu inconsciente já está reverberando e refletindo no seu próprio consciente. Então você não tem mais aquelas disputas duais aqui da superfície entre o seu instinto querer alguma coisa e a sua consciência querer outra. Tá? Então, porque esse é uma luta que a gente tem a vida inteira, né? Que os religiosos vão colocar como se fosse a luta, né? Entre a carne e o espírito, tá? Então, essa luta entre os instintos inconscientes e as reações automáticas e o consciente, que é o que você verdadeiramente quer, é uma luta. Quando você consegue modelar o inconsciente, você modificou tanto o seu ser, que agora o seu ser inconsciente, tudo que ele gera está em acordo com o que você realmente quer. E aí você tem a ação crística no seu nível máximo. Aí você tem lá, por exemplo, um Cristo, né? Aí somente um Cristo que conseguiria fazer isso, que seria encarnado aí na pessoa de Jesus. Tá? Então por exemplo, a gente pode colocar que todos os instintos de Jesus já eram em função do próprio ser dele. Então ele conseguia fazer ações crísticas a todo momento. Tá? Então em nenhum momento ele faria ações que não fossem condizentes com o que ele realmente acha que é a verdade. Tá? Pronto. Essa é uma maneira também de ver. Para explicar isso melhor e para explicar como esse processo faz a nível de conceito e afeto, que é exatamente o que a gente está analisando aqui, né? A gente está fazendo os estudos dos afetos. Então, para colocar isso agora em função de conceitos e afetos, é o seguinte. Spinoza vai denominar de ações adequadas e ações inadequadas. Então a gente já viu, veja os vídeos lá para trás que a gente já definiu o que são ideias adequadas e inadequadas e o que são afetos adequados e inadequados. Mas acho que você, nesse ponto do vídeo, já está entendendo o que seria isso. Então, quando a gente tem conceitos adequados sobre o próprio afeto, olha só, porque a gente já viu nos vídeos passados que o conceito sempre necessita de um afeto de base. Por exemplo, quando a gente estuda a nossa volição, a gente chama de vontade, né? Um conceito de vontade, ele se refere àquele afeto de vontade que a gente tem no dia a dia, que representa uma das partes das volições do nosso livre-arbítrio, que a gente já viu no vídeo passado. Pronto. Mas quando esse, então, conceito, ele consegue abarcar plenamente a dinâmica dos afetos, é como se o conceito realmente entendesse todos os afetos que a gente tem no nosso ser, certo? E quando você evolui os afetos vão refletir perfeitamente os seus conceitos, né? Porque a gente já viu que os afetos também dependem do conceito. Então, quando você consegue atingir esse grau máximo de conceito, de intelecto, onde o próprio intelecto se confunde com o afeto, ou seja, o próprio intelecto tem todas as ideias adequadas dos conceitos em que ele fala, dos afetos em que ele está baseado, é como se o próprio conceito fosse os afetos e o próprio afeto fosse os conceitos, porque um refletiria a grandeza do outro, completamente numa perfeição, que a gente chama que os espiritualistas vão chamar de estado de contemplação. O estado de contemplação é quando o seu conceito é tão adequado aos afetos, ele entende adequadamente todos os afetos, que ele começa a ser indistinto do próprio afeto. E os afetos, eles refletem tão perfeitamente os conceitos, que ele também passa a ser indistinto dos conceitos. Tá? Então, porque a gente já viu num vídeo passado, vejam esse vídeo daqui, que a gente viu nesse vídeo passado que para uma estrutura simbólica ser o próprio conceito, essa estrutura simbólica teria, se eu não representar fielmente um conceito, ela teria que ser esse próprio conceito, tá bom? Só tem como você representar fielmente a realidade se você for a própria realidade. Um modelozinho
que não é a realidade, um modelozinho simbólico, por exemplo, que são as nossas teorias, né? As nossas teorias científicas são modelos simbólicos. Então, como um modelo simbólico não pode representar a realidade do jeito que ela é, porque a única forma desse modelo simbólico realmente representar a realidade do jeito que ela é se esse modelo simbólico fosse a própria realidade, e aí ele representaria a realidade perfeitamente. Entendem isso? Então é a mesma coisa aqui. Então quando a gente tem o conceito ele só consegue representar fielmente, entender fielmente os afetos se os conceitos forem o próprio afeto. Tá? Então essa é a contemplação. Então quando o conceito compreende completamente a dinâmica dos afetos e a dinâmica dos afetos reflete perfeitamente a dinâmica dos conceitos, que é o pensamento, então a gente tem aí um estado de contemplação divina. Tá? Um estado de contemplação divina é essa, onde aquela trindade que a gente tinha vai se desembaraçar. É o desembaraçamento da trindade. Lembra que a gente já viu que toda a teoria é calcada numa trindade. E essa trindade sempre será incognoscível, tá bom? Tá. E aí é o seguinte, por que sempre será um mistério? Porque a trindade é sempre feita de dois. Por exemplo, a gente tem a trindade da consciência existir em função de conceitos e afetos. Essa é uma trindade. Lembram? Pronto. Então, se esse estado de contemplação divina for verdadeiro, esse estado de contemplação divina seria o desfazimento da trindade. Por quê? Porque na trindade oficial, no mistério, né, na trindade oficial, o conceito não é o afeto não é o conceito, mas ao mesmo tempo que todos são uma coisa só. Tá? E o conceito afeto também não é a consciência, mas todos são uma coisa só. A consciência é a manifestação dual dessas duas coisas. Pronto. Então isso é um mistério, sempre será um mistério. Mas no momento em que você fala que a contemplação, a parte intelectiva entendeu, se tornou a parte afetiva, você está fazendo o seguinte, você está desembaraçando o mistério, tá? É óbvio que isso é impossível, tá bom? É óbvio que isso é impossível, eu só estou dando aqui para vocês entenderem o que seria a contemplação divina, tá? E daqui a pouco eu vou colocar essa contemplação em função do próprio pensamento. Então, é claro que a trindade é misteriosa e nunca vai ser desembaraçada. Isso é só uma forma da gente extrapolar o desembaraçamento da trindade, para você entender o que é o estado contemplativo, tá? Que a gente está ligando com a ação crística, certo? Bom, é o seguinte, então, essa trindade vai ser sempre um mistério. Só que, no momento em que você coloca isso de forma utópica, né? Utopicamente a gente está mostrando que todos os conceitos vão conhecer completamente os afetos. A gente está falando que o conceito é o próprio afeto. E se os afetos refletem perfeitamente o conceito, quer dizer que o afeto vai ser o próprio conceito. Tá? Então é como se realmente aquela trindade realmente se tornasse uma única coisa. É o cosmoconhecimento se tornando cosmoafeto e o cosmoafeto se tornando cosmoconhecimento. E aí realmente nesse estado de contemplação máxima, tudo seria uno, que seria Deus. Que seria tipo, você sabe de tudo ao mesmo tempo que você sente tudo. E você sente tudo ao mesmo tempo que você sabe de tudo. Tá? Então você sabe o que sente ao mesmo tempo que você sente o que sabe. Isso é a contemplação. Agora é claro que nesse nível máximo de contemplação a gente estaria entrando na unidade. Então a gente é incognoscível. Essa parte de contemplação divina máxima, ela é incognoscível. No entanto, a gente pode pegar essa parte de contemplação e analisar nossas próprias ações diárias, que é em função da expansão do nosso ser. Por quê? A gente não tem um conhecimento limitado? Tem conhecimento, então o nosso modelamento de mundo é limitado, então tá aqui nessa caixinha, tá? Mas no entanto, quando a gente expande o nosso mundo interno, a gente vê que é mais ignorante. Lembra? Tem uma frase, né, famosa, fala assim, quanto menos você sabe, mais você acha que você é inteligente. Quanto mais você sabe, mais você entende que você é burro, tá? E realmente, mais você vê que você é ignorante. Por quê? Porque é isso. É o seguinte, quanto menos você sabe, quer dizer que o seu modelo de mundo é pequenininho. Então, como o seu modelo de mundo é pequenininho, você acha que está sabendo muita coisa ali. Na hora que você entende, você expande o seu conhecimento, na hora que o seu modelo de mundo aumenta, quando o seu modelo de mundo aumenta, você está vendo ali você vê o quanto você é ignorante, porque aquilo ali abre um universo que você agora está vendo a sua ignorância em vários locais. Você fala assim, nossa, eu sou ignorante em tudo isso aqui. Aí você começa a se achar ignorante, tá? E quanto mais você expande, mais ignorante você vai se achar, certo? Então, aí
tem a ver com isso. Então, quando o nosso conhecimento vai se expandindo, ele tem que se expandir ao mesmo tempo que ele tem que ser um complemento dos afetos. Então, automaticamente, os afetos também se expandem. Tá? Então, existem duas linhas diferentes. Você pode trabalhar pela linha racional, que seria a linha mais materialista. Então, quanto mais a ciência estuda, mais ela aumenta o universo. Então, antes a gente achava que o universo era só a Terra e uns globozinhos, né? Umas bolinhas de cristais onde estavam incrustados luzezinhas nele. Esse era o universo das pessoas há, sei lá, 1000 anos atrás. Aí, conforme a ciência foi desenvolvendo, o universo começou a se expandir, começou a falar assim, olha, não é bola de cristal que está ali em volta, quer dizer, a Terra ainda era chata ainda, né? Terra plana com um domo de cristal ali. Aí você, olha, a Terra não é isso não, a Terra é esférica, e a Terra tá, o solzinho que a gente achava que é pequenininho é grandão e está muito distante da Terra, então a gente foi e aumentou o nosso universo. Aí depois você vai o seguinte, nossa, sabe essas estrelas agora? Cara, existem galáxias. Aí a gente percebe que existe galáxias. Você fala assim, nossa, o universo ali, a hora que você falou que existe galáxia, aumentou gigantescamente. Gigantescamente. E aí vem depois os estudos aí da ciência e fala o seguinte, olha meu filho, existe um conglomerado de galáxias. E aí aumenta mais ainda. Aí quanto mais você estuda, mais você aumenta o seu universo. Hoje a gente já sabe, fala assim, porra, o universo deve ser infinito, velho. O universo deve ser infinito. E mais. Aí o universo não é só infinito. O universo é infinito e existe uma parte dele que é a parte que a gente conhece, né, que é a parte visível do universo, e existe a parte ainda invisível, que é oculta, sempre será oculta, e a gente nunca vai conseguir chegar lá, porque nem a luz conseguiu de lá chegar para cá, porque não consegue mais. Porque o universo está se expandindo hoje, né? Então hoje a gente acha que o universo está se expandindo. Imagina aí, então o universo já era infinito, agora ele se expande e tem uma parte oculta. E aí a ciência estuda mais. Quanto mais a ciência estuda, hoje está vindo falando assim, olha, sabe esse universo todo que a gente acha que é infinito e ainda está se expandindo e tem uma parte oculta que a gente nunca vai ver? Pois é, ainda existe multi-universos agora. Existe multiversos. Pronto, ou seja, você ampliou mais ainda a sua capacidade. É isso, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai ampliar o universo que a gente consegue conceber dentro da nossa cabeça. Tá? Isso é a linha científica. Na linha espiritualista ou religiosa, é o seguinte, as pessoas vão indo através de afetos, então elas vão começar a expandir o afeto dela. Então, por meio da meditação, por meio da devoção, por meio de várias práticas religiosas, as pessoas tentam gerar amor dentro delas, tentam gerar afetos de expansão. E esses afetos de expansão realmente são afetos de expansão, tá? As pessoas começam a ficar mais serenas, começam a ficar mais tranquilas, começam a ter paz interior, começam a gerar amor pela humanidade, começam a gerar amor pela própria existência, pelo próprio... Imagina, velho, gerar amor pelo próprio ato de existir. Exatamente, tem pessoas que falam que conseguem chegar nisso, tem pessoas que conseguem chegar, tipo, realmente amar a existência, tá? Então é realmente amar a existência, tipo, como um todo. Então, não é só amar você, não, é amar tudo que existe, e esse amor vai ficando cada vez mais gigante, igual a gente tem na ciência, tá? Então são duas linhas diferentes, mas que conforme você vai expandindo uma, você automaticamente também vai expandindo a outra, porque elas são complementares, tá bom? Elas são complementares. Então, não tem como, eu acho, que você expandir maximamente um lado sem expandir o outro. Não tem como, porque um tem que refletir no outro. Tá? É claro que pode ter assim falam que pode ter um desequilíbriozinho entre essa asa, né, a asa do amor e a asa do conceito, mas enfim, eu não acredito muito nisso não. Para mim, as duas têm que expandir ao mesmo tempo. Mas, não tem como uma expandir sem a outra, porque uma reflete na outra. Tá? Então, acho que para mim isso os dois vão juntos. Mas enfim, isso aí é dogma, ou crença, sei lá. O que importa é que, conforme você vai expandindo o seu mundo, o seu universo, você vai vendo tanto que você é ignorante. Só que como que a gente expande? Como que ocorre esse processo de expansão? Esse processo de expansão tem a ver com aquele processo de contemplação que eu falei anteriormente. Por quê? É o seguinte, quando você conhece, você está totalmente... você tem ideias adequadas de um determinado afeto, aquilo, por si só o fato de você ter as ideias adequadas dos seus afetos e aquela dinâmica dos seus afetos refletirem perfeitamente aquela ideia adequada que você tem daquela área, aquilo vai te gerar contemplamento. É contemplação. Então, quando você contempla alguma coisa, é porque você entende e sente ao mesmo tempo aquilo adequadamente.
Tá? Então, quando você entende e sente adequadamente uma determinada coisa, ou qualquer área que você quiser, né? Não precisa ser só ser coisa, ou pode ser algum fenômeno, ou pode ser na linha mesmo do afeto, né? Você pode compreende e entende a serenidade nos seus mais diversos aspectos, né? Então, quando você pega alguma coisa e nos seus mais diversos aspectos você sente que sabe que sente aquilo gera uma contemplação. Tá? Cientificamente isso é óbvio. Quando o primeiro cara olhou para as estrelas e percebeu que aquilo era estrela, ele falou assim, cara, aquilo ali é uma galáxia. O cara se arrepiou todinho. Não tem como o cara não ter se arrepiado e não ter expandido a mente dele naquele momento. Quando você entende quanto mais você entende de ciência, quanto mais você entende de religião, quanto mais você entende de afetos e de conceitos, mais você mesmo se contempla, mais você contempla a realidade. E esse contemplamento está ligado com isso, com essa reverberação entre o saber que sente e o sentir o que sabe. Tá? Então isso é a contemplação. Bom, agora acontece o seguinte, então eu tenho uma determinada ideia do mundo, aquela determinada ideia do mundo está reverberando com um determinado afeto que eu tenho do mundo, né, com meus sentimentos do mundo, e aquilo entra em reverberação. E a minha expansão de ser está contido com o quanto eu consigo me expandir nisso daqui. Ou seja, a própria ideia daquela coisa vai reverberar com os afetos e se essa ideia for completamente adequada aos afetos e os afetos forem completamente adequados à ideia, aquilo vai se reverberar em mais expansão. Tá? Então quer dizer que eu vou gerar mais conhecimento e mais afeto. A geração de mais conhecimento, se essa geração de mais conhecimento continuar adequada, então ele gerou mais conhecimento e esse conhecimento continua adequado a tudo, e aquele afeto que também foi gerado também continua adequado, a contemplação vai expandir. Então eu expando o meu ser expandiu, porque ele entende mais, o universo que existe dentro de mim aumentou mais ainda. Tá? Pelo menos o meu modelo interno do universo, ele aumentou, se expandiu. Isso vai ocorrendo até chegar em algumas áreas onde a gente tem limitações, onde a gente é ignorante. Essas áreas onde a gente é ignorante, as ideias não são mais adequadas, as ideias passam a ser inadequadas. Então conforme o meu ser agora gera uma ideia inadequada, tá, de um determinado aspecto daquele meu universo, aquele aspecto do meu universo que é inadequado, ele não mais se reverbera naqueles afetos, porque agora o afeto também será inadequado. Então um não reverbera no outro, então a contemplação cessa. Tá? Então a contemplação ela cessa na nossa ignorância. Então quanto mais a gente conhece e entende do mundo e sente, né, e tem os afetos adequados da realidade, mais o nosso ser é expandido, maior o nosso nível de contemplação. Tá? Quanto menor o nosso universo, mais inadequadas são as nossas ideias e mais inadequadas são os nossos afetos. Ou seja, o nosso ser é pequeno, o nosso ser é do tamanho do nosso universo. Tá? Então a nossa contemplação ali é pequena. Então a contemplação tem esse ato de expansão, de expandir. Quanto mais você consegue entrar nesse estado de contemplação, mais expandido será o seu ser. Mais você consegue entender as coisas especificamente. Mais você consegue ver que o mundo é muito mais do que você imaginava. Tá? Mais o que existe no universo é gigantesco, é obscuro, mais a obscuridade do universo aumenta. Tá? Até, né, é óbvio que a gente já chegou que o universo é incognoscível. Tá? Incognoscível, você tem que chegar nisso. Tá? Se você não chegou nisso ainda é porque seu ser está pequeno ainda. Tá? Você não está contemplando a realidade de uma forma grande, você está contemplando a realidade ali no seu mundinho materialista, certo? Que é pequeno. Tá? Bom, mas enfim, esse estado de contemplação tem a ver com um estado de ações crísticas, porque a gente vai ver o seguinte, quanto mais ideias adequadas você tem do universo, mais você vai ter ações crísticas. Quanto mais inadequadas são as suas ideias, mais você vai ter ações não crísticas, certo? Porque não tem como você expandir o seu ser, sendo que você não tem uma ideia adequada das coisas. E não age adequadamente, né? Porque às vezes a gente até tem a ideia adequada, só que o medo de agir adequadamente, o medo de passar pelo processo árduo, vai fazer com que a gente faça as coisas que são auto-enganatórias do ego. E quando a gente faz as ações auto-enganatórias do ego, a gente colocou um limite ali. Então, tipo, a gente colocou um limite que vai ser inadequado. Então a gente não vai conseguir expandir o ser. E o nosso nível de contemplação vai ficar limitado. Certo? Então entendo, essas são as ações crísticas.
e que a gente pode ligar com várias coisas. Vocês viram, eu coloquei os principais conhecimentos profundos dessa ação crítica, né? Que você pode ver tanto em função do contemplamento, você pode ver em função da briga da carne e do espírito, ou você pode ver essa mesma coisa em função da própria honestidade, né? É a honestidade de seguir o que você realmente sabe que é certo dentro de você. É isso aí. E nesse momento então você poderia dizer para mim: ué Guilherme, então o objetivo da vida seria expandir o nosso ser o máximo para fazer ações crísticas a todo momento? Ou seja, o objetivo da vida é a gente simplesmente se tornar um Cristo? Será? Temos que tomar muito cuidado com esses aspectos religiosos, tá bom? E no próximo vídeo então eu vou discutir melhor qual é o propósito da vida. Então, até o próximo vídeo.